Abra sua Bíblia então no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós estamos nessa grande série de mensagens intitulada Eu Sou. São 7 grandes declarações do nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua natureza e sobre suas ações. Nós aprendemos aqui, temos aprendido nesses últimos 5 domingos, que o que Jesus faz e quem Ele é são a mesma coisa. E nessa noite nós vamos mais uma vez mergulhar nesse texto e entender por que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amém, queridos? Na verdade, o Evangelho de João tem várias preciosidades para mim e para você. Além dessas 7 grandes declarações de Jesus, nós já vimos algumas. A primeira foi que ele dizendo: eu sou o pão da vida. E a expressão do pão da vida, você sabe, para que você se alimente de um pão, você precisa partir esse pão. É como se Jesus estivesse falando: eu sou o pão que vai alimentar as almas, eu sou o pão que vai ser partido numa cruz. Também foi dito sobre quando ele disse: eu sou a luz do mundo, quando ele tinha ali dado vista aos cegos, mostrando que o coração do ser humano sem Jesus está em trevas. Até então temos os nossos olhos desvendados por Jesus Cristo. Também vimos que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, aquele que cuida de nós, aquele que deixa as suas ovelhas saírem e entrarem. Ou seja, nós vimos que Jesus está entre nós e tudo que existe nesse mundo. Ele é a grande proteção das nossas vidas. Também vimos domingo passado a grande declaração de Jesus dizendo: eu sou o bom pastor que dá a sua própria vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas o reconhecem. E nessa noite nós vamos ver mais uma dessas declarações, a 5ª declaração de Jesus, quando ele disse aqui para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Na verdade, João capítulo 11 e capítulo 2, esses 2 capítulos são uma virada aqui da trajetória de Jesus no Evangelho de João. Você começa a entender essa virada decisiva da vida de Jesus. Era uma tomada de decisão muito importante, quando Jesus realmente, ao ressuscitar Lázaro, ele se entrega para a cruz, porque ele estava indo ao campo inimigo, ele estava se entregando. Quem está lendo o Novo Testamento, recentemente leu a passagem quando Jesus disse que ninguém toma a sua vida, ele a dá espontaneamente. E quando entendemos isso, quando olhamos para esse momento, vemos essa história como uma linda história, e como toda boa história a ser contada, ela sempre tem um enredo. Nós vamos ver aqui um grande problema que se levanta, nós vamos ver também uma tensão que existe, e ao fim nós vamos ver uma linda resolução. Primeiro, o problema fica claro, aqui diz que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Jesus havia muitos companheiros, e uma dessas famílias que ele amava, que ele prezava muito, que ele passava bastante tempo, era desses 3 irmãos. A Bíblia não fala como eles ficaram órfãos, mas fala que Jesus era muito próximo de Marta, Maria e Lázaro, esses 3 irmãos. Você sabe que na cultura judaica as mulheres não tinham muitos afazeres, elas dependiam de um homem. Então Lázaro, além de estar doente agora, todo o provento daquela família estava prestes a ser comprometido. Mas mais do que isso, diz que ele não só ficou enfermo, mas a história continua no seu decorrer, e diz que Lázaro veio a morrer. Mas o que é interessante, o que é lindo aqui, é que no versículo 3 diz: Senhor, está enfermo aquele a quem? Só na minha Bíblia está escrito aqui ou não? Isso está escrito na sua Bíblia também? Lê comigo. Versículo 3, finalzinho: Senhor, vamos juntos, está enfermo aquele a quem amas. É interessante porque mesmo quando se levanta o problema, e o grande problema aqui era a morte, Jesus reafirma o seu amor, mesmo quando passamos por dificuldades, mesmo quando passamos por sofrimentos. Isso não é ausência do amor de Deus. Aqui na verdade se mostra o grande problema do ser humano, a morte. A morte é assustadora. A morte é assustadora. A morte é como se fosse um verme no centro das pretensões humanas, que vai corroendo, que vai consumindo. A morte é o limite de toda posse. A morte é o limite final de toda alegria terrena. A morte é o limite final de qualquer posição social que qualquer ser humano pode ter. Não importa
quão bem-sucedido você seja, não importa o quão feliz você seja, não importa o quão abastado você seja, não importa onde você esteja indo ou voltando, a morte é uma realidade para todos nós. Não foi diferente com Lázaro, o grande amigo de Jesus. Lázaro chegou num limite da enfermidade até passar para a morte. Só que hoje em dia, muitos na esperança de se ver, esquecer da morte ou não encarar essa realidade da vida, buscam subterfúgios. Alguns negam com palavras, outros negam quando vivem de forma inconsequente, como se fossem ficar eternamente aqui na terra. Nós pastores lidamos muito perto com a morte. Nós lidamos com pessoas enfermas, nós lidamos com pessoas em fase terminal, nós lidamos com os milagres, como vimos hoje da querida Zilá, que foi para o hospital com Covid, tantos dias ficou internada, e Deus deu a graça dela sair de lá, e estava hoje de manhã aqui no culto, glorificando a Deus. Mas também lidamos com pessoas que não saem do hospital viva, e tantas experiências que nós temos. Você que já teve a infelicidade de participar de um culto fúnebre sabe do que eu estou dizendo. Reações diferentes para situações diferentes. Pessoas que às vezes chegam ao escândalo, ao choro doentio. Pessoas que nunca estão preparadas, aliás, ninguém está preparado para a morte. Quando conversamos com pessoas que tiveram a morte de alguém querido de forma repentina, elas falam, não deu nem chance de despedir. Mas quando você fala com outras pessoas, que às vezes o seu ente querido ficou acamado por meses, eles falam, poxa, podia ter sido antecipada e abreviada essa dor. Na verdade, a morte não foi preparada para nós, e nós não estamos preparadas para ela. Lázaro morreu, e nós usamos algumas maneiras de tentar escapar, mas eu vou falar para você que o mundo inteiro é um hospital e cada pessoa é um paciente terminal. Nossa, pastor, que pregação fúnebre. Uau, mas calma, querido, é um enredo, nós estamos ainda no problema, vamos chegar lá. Sabe que certa vez uma pessoa fez uma colocação, uma ilustração para que você entenda um pouco da sua vida, como se fosse um ciclo de um dia. Imagine que você acorda às 7 horas da manhã, é um recém-nascido, e você tem até a meia-noite para viver, porque meia-noite é o seu último suspiro de vida, imagine só. Então, se você é um recém-nascido, você está aí nas 7 horas da manhã. Agora, se você tem 15 anos, você já está às 10h25 da manhã. Quer mais ou não? Você está com 25 anos aí, irmão? Está meio-dia e 45, tá bom ainda. Metade do dia. Você já tem 35? Opa, 3 horas da tarde. Eita, vai piorar aqui. Você tem 45 anos, que não é o meu caso, está lá às 5h30 da tarde já. Vamos começar a piorar? 55 anos, 7h30 da noite, já está no horário nobre, cuidado. Agora, se você tem 65 anos, já está 22 horas da tarde, 70, 23 e assim vai. Se eu perguntasse qual a hora do seu relógio aí. Esse é o problema da existência humana. São 2 momentos da vida que todo ser humano fica numa encruzilhada. É o lindo momento do nascimento e o triste momento do falecimento. Quando se nasce um ser humano, todos ficamos de boca abertos, porque é maravilhoso. Como pode um ser crescer dentro do ventre de uma mulher e começar a chutar a barriga da mulher? O homem não tem essa noção. A gente é pai quando nasce. Você que tem a sua esposa grávida, você ainda não é pai ainda, vai ser pai quando nascer, vai só naquele dia, tá, irmão? Pode ficar tranquilo, é assim mesmo. Mãe não. A mãe já é quando concebe, não tem nem barriga, ela já virou mãe. É impressionante. Mas é lindo esse momento, o nascimento, e nasce ali com características físicas, e logo fala como pai, como a mãe, e tem pretensões psicológicas mais pelo pai, mais pela mãe, personalidades diferentes, é lindo. Mas tem outro momento da vida, da encruzilhada da vida, que é a morte, que é o falecimento de alguém. Então a pergunta é, por que eu estou aqui? Esse pequeno período de tempo.
A pergunta não é só isso, mas é o que vem depois. E é muito bom falar sobre isso. O grande Salomão disse: é melhor estar numa casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Vou repetir: melhor estar numa casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Simplesmente pelo fato de quando há banquete, quando estamos em festa, quando está tudo bem, nós não pensamos no dia de amanhã. Nós somos inconsequentes. Agora, quando a coisa aperta, quando você se vê com a morte, você se vê perto dela, ou na iminência dela, ou na possibilidade dela, daí você começa a refletir sobre a sua própria vida. Mas como toda boa história, vem a tensão, o grande drama da história. Versículo 5 diz que Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Quando, pois, versículo 6, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E é muito interessante quando você vai para o original grego, o versículo 5 e o versículo 6 estão ligados. Não há como você ler um fora do outro. Ou seja, quando diz ali que Lázaro estava doente e Jesus tomou a iniciativa de permanecer em mais 2 dias, está ligado, intrinsecamente ligado ao versículo 5, dizendo que Jesus amava muito essa família. E essa é a grande tensão que eu coloco aqui, uma grande imagem falada na sala de espera. Tem aí já a imagem ou não? Quem aí já foi numa sala de espera aí, gente? E passou uma eternidade lá. Você leu todas as revistas que estavam à disposição de você. E você leu. E a secretária, quando fala assim para você: não, espera só um minutinho ali na sala de espera. Já dá um arrepio, não dá? Você fala: misericórdia, graça e luz. Quanto tempo vai ser isso aí? Quanto tempo vou esperar lá? O rapaz ali chegou até morrer já, tanto espera. É na sala de espera. Quantas vezes Deus não nos coloca na sala de espera? Só que a sala de espera é com Deus, não é de Deus. Deus não tem uma sala de espera para que todo mundo entre, mas essa sala de espera Ele vai com você. Ali diz o texto que ele amava essa família e demorou-se mais 2 dias, porque ele entendia, ele falou aqui que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Então existe ali uma tensão. Essa crise da enfermidade de Lázaro foi ainda mais exacerbada pela crise da demora, ou da aparente demora de Deus. E quantas vezes nós não sabemos lidar nessa sala? A primeira coisa que vem ao nosso coração é o questionamento e a murmuração. E os religiosos que não entenderam a graça do Senhor ainda, veem os seus méritos. Por que eu estou passando por isso? Será que Deus não viu isso na minha vida? Será que eu não fiz o suficiente? Será que eu não estou sendo um bom filho ou uma boa filha? E aqui está uma família que Jesus Cristo por eles e mesmo assim se demorou. Sabe que muitas vezes Deus demonstra o seu amor para conosco pela demora. Por isso que eu posso dizer que a demora é intencional. Agora o motivo é o amor. A demora é intencional, mas tudo feito pelo amor. A crença aqui rabínica de Israel era que quando uma pessoa vinha a falecer, o seu espírito vagava por alguns dias, exatamente por 3 dias. E se alguma ressurreição acontecesse dentro daqueles 3 dias, os rabinos iam dizer: tudo bem, porque o espírito não foi longe o suficiente para que aquele corpo pudesse morrer na sua totalidade. Quando Jesus, ele demora intencionalmente, ele estava buscando tirar toda a concepção religiosa daquela época e mostrar que somente ele poderia ressuscitar Lázaro. É por isso que o texto vem e nos apresenta, quando Jesus Cristo chega a Betânia, essa aldeia que distava de Jerusalém apenas 3 quilômetros mais ou menos. Ele diz ali o texto que havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Há um propósito na espera, e eu e você temos que entender isso. Mas o que a gente pergunta? A gente pergunta o seguinte: por que Deus demora tanto para me ajudar? Ele não poderia mudar as coisas? Você viu aqui as pessoas que viram Jesus ali se comover, e o amor de Jesus, eles questionavam:
Na verdade, quando viram Jesus a chorar, aqueles homens e mulheres falaram: olha, veja quanto ele o amava. Mas a ideia aqui é sarcástica, não é uma evidência do amor de Deus, mas é um sarcasmo. Era como se estivessem dizendo para Jesus: Jesus, você não é o tal, você não fez vários milagres, cadê o seu poder para salvar o seu próprio amigo? Bom ser amigo de Jesus que não pode fazer nada por ele. Quantas vezes nós ouvimos isso? As pessoas perguntam: onde está o teu Deus? Por que você sofre? E você entra na crise da sala da espera, achando que a sala da espera, quando você está esperando, quer dizer que Deus não nos ama. Existe sim um propósito para a sala de espera. Uma das coisas mais notáveis sobre o Evangelho de João é que o evangelista simplesmente chama a si mesmo de aquele a quem Jesus amava. Várias vezes João fala sobre isso aí, especificamente, se eu não me engano, no capítulo 13 ou capítulo 14, ele fala o discípulo amado, ele faz essa referência a ele mesmo. Muitas vezes as pessoas podem entender isso como: ele está se achando, olha só, o discípulo amado, ele dá esse próprio título para ele. Na verdade não, sabe que todos nós deveríamos dar esse título a nós mesmos? Sabia que você deveria falar assim: eu sou muito amado por Deus. E eu vou falar para você, meu querido e minha querida, eu sou, se não for o mais amado que você ainda. Sabe por quê? Porque era a certeza que João tinha do amor de Deus. Quanto isso nos falta. Quando estamos na sala de espera, parece que estamos deixados ao léu, parece que fomos abandonados, e João nos ensina: não, ainda é motivado pelo amor. Deus quer nos dar um propósito para a espera. Você se sente amado por Deus? Levante sua mão aí e diga um amém bem forte, em nome de Jesus. Qual que é o propósito da espera? O propósito da espera certamente é trazer aquela situação, um alinhamento do nosso coração com a eternidade. Lázaro, Marta e Maria precisavam ter os seus corações conectados com a eternidade. E como é difícil de nos desconectar desse mundo, como é difícil de nos desplugar das coisas dessa terra. Nós somos feitos do pó. Parece que existe uma característica dessa terra no nosso coração que seduz a nossa vida, mas não. O pó foi dado forma, mas quem nos deu vida, diz o texto em Gênesis, que Deus que soprou o fôlego de vida. A vida vem de Deus e é para ela que voltamos. Nós não podemos ser terrosos a ponto de nos apegarmos à terra. Nós temos que ser filhos e filhas de Deus, a totalidade de nos apegar a Deus e somente a Ele. Então esse propósito ali de Marta e Maria era ensiná-los a se apegar na eternidade. Quem sabe algumas pessoas aqui, quem sabe eu e você estamos presos na armadilha da sala de espera e estamos entendendo que estamos lá sozinhos, que fomos esquecidos. Quem sabe você está tentando achar a secretária de Deus e fala assim: ele esqueceu a minha consulta, ele esqueceu o meu atendimento, o que está acontecendo? Ele me deixou aqui já há alguns dias. E Marta e Maria estavam se perguntando: cadê Jesus que disse que nos amava? Onde está Jesus quando nós mais precisamos dele? Mas aqui diz o texto, Jesus mesmo disse no versículo 4: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Existem dificuldades que se desdobram para a glória de Deus, querido, e eu e você precisamos entender isso, que existem momentos da nossa vida que, se formos prova e passarmos essa prova, isso vai glorificar ainda mais o nome de Deus e vai trazer um propósito ao meu e seu coração, de colocarmos realmente a nossa vida naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, amém? Na verdade, aqui o que Jesus fez na vida de Lázaro, Maria e Marta vai exceder muito mais do que as suas vãs expectativas. Marta e Maria esperavam que Jesus chegasse a tempo de curar, quem sabe, uma grande febre, uma enfermidade daquela época. Mas Jesus chega e ressuscita o seu irmão. Aleluia, aleluia. Essa é a tensão do momento. Problema, morte, atenção, a sala de espera. Mas então vem a resolução disso tudo. Jesus Cristo chega para resolver. A resolução de Jesus se dá de 3 formas para 3 corações diferentes.
Jesus chega primeiro com o que eu chamo de o ministério da verdade. Marta precisava da verdade. Diz o texto que Marta se achega a Jesus, e ela corre até Jesus, encontra Jesus. Marta era mais impulsiva. Você vê em outras passagens, quando Marta e Maria recebem Jesus em sua casa, em outra ocasião, Marta era aquela que estava na cozinha a cozinhar, e Maria estava aos pés de Jesus, assentada, escutando as verdades que vinham de Jesus. Marta era aquela que gostava de fazer muitas coisas, de servir a Deus, nada de errado isso, mas se esquecia que havia momento para servir, e havia momento a quedar-se aos pés e ouvir e aprender. Maria tinha outro tipo de personalidade, mas aqui Jesus sabia disso, e diz que Marta, quando soube que saía Jesus ao encontro, ela chega e fala: se estiveres aqui, meu irmão não estaria morto. E ali há uma grande conversa entre Jesus e Marta. Além das diferentes personalidades, vemos aqui Marta inquieta, que tem muito o que falar. Muito o que falar, e às vezes a gente acha que isso é uma grande qualidade. Você já ouviu, quem sabe você mesmo já falou: eu falo o que penso. Eu falo o que penso. Você não tem isso não, eu falo o que penso. Essa aqui é a Marta, fala o que pensa, acha que tem coisas para falar, mas tem pouco para ouvir, e Marta chega ali falando e gesticulando, mas Marta não só fala do que ela pensa, ela fala fundamentado na sua religiosidade. Aqui diz o texto, ela fala assim: eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mas ela ignora o que pode acontecer por meio de Jesus Cristo naquele momento. Ela deixa para o fim. Ela fala assim: um dia, lá no último dia, há de ressurgir na ressurreição. Lá no último dia, eu sei disso, eu sei toda a lei, eu sou uma cristã ali, judaica, ortodoxa, eu sei tudo, estou sabendo o que vai acontecer, eu sei o que diz. Mas se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, sabe o que isso quer dizer? Porque nós temos Marta em nós, que quer dar a agenda de Deus, que quer mostrar o que Deus tem que fazer no tempo dele, no meu tempo e do meu jeito. Você já ouviu aquela expressão: Deus tarda, mas não falha? Maior heresia que existe. Como Deus tarda, mas não falha? Deus nunca tarda e nunca falha. Mas eu quero impor a minha agenda. Deus é assim, Deus é nesse tempo. Se você tivesse chegado um pouquinho antes, tinha curado meu irmão. É aquela pessoa que impõe a sua agenda. Mas olha o que Jesus Cristo diz a Marta, e Jesus vem com a verdade para Marta. Então no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você não está entendendo, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, não é no último dia. Ressurreição em vida não é uma doutrina, Marta. Ressurreição em vida não é um dogma. Ressurreição em vida é uma pessoa. E muitas vezes eu e você, como cristãos, quem sabe antigos de igreja, acreditamos em ressurreição como se fosse uma doutrina, e delegamos para os dias de culto de Páscoa, da ressurreição, e nos esquecemos que vivemos uma realidade de ressurreição e de vida todos os dias. A partir do momento que eu e você nos rendemos a Jesus, eu vivo uma vida que Deus me deu, eu vivo uma ressurreição que Deus me deu. Eu já não sou preso a esse mundo, mas meu coração está na eternidade. Então ele teve que demonstrar para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, o grande eu sou do Velho Testamento está aqui presente diante de ti. Eu sou o único que pode falar isso. Ninguém mais poderia falar eu sou, a não ser Jesus Cristo. Nenhum outro homem ou mulher que passou na terra pôde clamar a si mesmo: eu sou a própria vida, eu sou a própria ressurreição. Marta. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele traz 3 maneiras que Jesus transforma a doutrina religiosa do coração de Marta em vida e ressurreição. A primeira é que ele traz das sombras para a luz. Era uma crença judaica, mas não uma crença proeminente no Antigo Testamento. Jesus é como se estivesse falando assim: ei, tire a religiosidade, tire os dogmas, olhe para o que o Velho Testamento diz, olhe o que os profetas disseram. É como se ele estivesse fazendo uma limpa, e nós precisamos fazer uma limpa nas nossas crenças, que nós temos muito de religiosidade.
Por mais que falemos que não, vivemos o evangelho puro, simples, na totalidade do que está escrito na palavra do Senhor, não, ainda estamos manchados por uma religiosidade desse século. Ele traz das sombras para a luz. Ei, Marta, vamos ver o que a própria palavra, o próprio Deus disse, antecipando a ressurreição. Ele traz do futuro para o presente. Ei, Marta, não é só no último dia, mas é já. Marta esperava a ressurreição no fim dos tempos, e Jesus vai realizar uma ressurreição bem ali, no meio do tempo. Essa ressurreição que antecipa a sua própria conquista do túmulo, e nós vamos ver daqui a pouco isso. O futuro de Deus que irrompe no presente em Cristo. Em Cristo eu posso viver todas as promessas presentes, passadas e futuras, amém, querido? Não, você não entendeu. Em Cristo eu posso viver todas as promessas presentes, passadas ou futuras, amém? Eu posso viver aqui hoje, eu não preciso esperar para amanhã. Eu posso viver a promessa do Senhor hoje. E por fim, Jesus transfere a ressurreição das páginas das Escrituras para a sua própria vida, quando fala: eu sou a ressurreição e a vida. Como eu disse, ressurreição não é apenas uma doutrina, não é um culto que celebramos uma vez por ano. Ressurreição é uma realidade, ressurreição é uma pessoa, e tem nome, é Jesus Cristo. Quando olhamos para João também relata 7 grandes milagres, e João, ele não fala só milagres, ele fala sinais, e você sabe que um sinal é muito mais do que um milagre, e o pessoal colocou uma frase aí antes, está todo mundo olhando para lá, o slide está antecipado, volta o slide por favor, senão chama a atenção e eu não cheguei lá ainda, né? Olha só, são 7 grandes sinais, ou seja, quando o João escreve o seu evangelho, além das 7 grandes declarações eu sou, João arquitetonicamente, ele desenha os 7 sinais, 7 milagres, apontando para o que Jesus viria fazer. É como se João tivesse recobrando a memória daqueles leitores para a criação do mundo, em 7 dias, 6 dias, Deus fez o mundo, no 7º descansou, 7 dias da criação. É como se João estivesse falando nas suas entrelinhas: olha, esses 7 sinais devem ser lidos como uma continuação da obra criadora, das mãos do Deus Criador. É como se Jesus fosse essa reinterpretação simbólica da criação, do Gênesis. O que João está falando aqui é o seguinte: esses milagres, e o maior milagre deles é o que acontece com Lázaro quando ele ressuscita. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: olha, eu estou fazendo uma nova criação, eu estou fazendo nova todas as coisas. Lembra quando chegaram e pegaram aquela mulher em flagrante adultério, e Jesus estava escrevendo com um dedo no chão, e ele se levanta, fala: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos saíram, diz o texto que ele voltou ao chão e continuava a escrever. Alguns entendem que assim como uma lei foi escrita pelo dedo de Deus, Jesus estava dizendo: ei mulher, eu escrevo a sua nova história, eu tenho um futuro diferente para você, você é uma nova criatura. Quando eu e você olhamos essa passagem, temos que entender que Deus nos faz novo, nós somos uma nova criação de Deus. Nós estamos ali sim em construção, mas Deus trouxe isso para nós. Por isso que agora sim a gente pode colocar essa expressão do N.T. Wright, um famoso estudioso do Novo Testamento. Ele fala o seguinte: que o futuro irrompeu no presente, a nova criação, e com ela a ressurreição veio do fim dos tempos para o nosso tempo. A ressurreição não é apenas uma doutrina, não é apenas um fato futuro, é uma pessoa. E aqui está ele, diante de Marta, e agora diante de nós, Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, Jesus, como que eu aplico isso para a minha vida? Se eu e você morremos hoje, vamos passar a eternidade aonde? Qual é a segurança que eu e você temos? A não ser Jesus Cristo. Agora, por quanto tempo eu e você vamos nos apegar ao medo, à ansiedade, à vergonha, à falta de perdão, aos vícios?
se Ele está escrevendo uma nova história? Por quanto tempo vamos nos apegar a isso? Assim como Ele fez com Marta e Maria e o próprio Lázaro, o ressuscitando, liberando daquele túmulo, Ele quer nos liberar também desse túmulo. Ele está escrevendo essa nova história. Mas Jesus não chega só com o ministério da verdade para Marta, Ele chega vulnerável para Maria. Ele sabe a necessidade de cada coração. Quem sabe você nessa noite precisa ouvir uma verdade. Já teve aquele amigo que você teve que conversar e falar assim: tem que falar uma verdade para você aqui. Ser duro às vezes nas palavras, precisa ser um instrumento de verdade na sua vida. Agora tem aqueles outros amigos que você precisa apenas se calar, abraçar, chorar, estar do lado, porque ele precisa da sua vulnerabilidade ao caminhar com Ele. Diz o texto que Jesus se comoveu ao ver Maria chorar. E no versículo 35, é um versículo tão significativo, diz: Jesus chorou. Marta precisava de um encontro com a verdade, Maria precisava de um encontro com as lágrimas. Qual é a sua necessidade nessa noite? Certamente tem momentos que eu e você precisamos de uma boa verdade, de alguém que nos aponte para além. Ei, não olhe para a realidade, olhe para a ressurreição e a vida. Ei, eu posso tirar os seus olhos desse problema e colocar os seus olhos na eternidade, mas muitas vezes nós precisamos de um Deus que se compadece das nossas fraquezas, que se compadece das nossas limitações, um Deus que chora conosco. Imagine só, sabia que o nosso Deus chora conosco? Algumas pessoas acham que Jesus chorou por Lázaro, chorou por aquela situação. Não, Ele chorou pelo grande amor que Ele tem. Uma palavra que é muito utilizada no judaísmo, que é shalom. Muitas vezes nós traduzimos apenas como paz, porque é muito difícil explicar o que quer dizer shalom. Shalom, na verdade, não é somente paz. Shalom é a reversão de todo o mal para o bem. É como se quando eu declaro shalom, é como se eu estivesse declarando uma nova criação de Deus sobre a sua vida. Jesus estava chorando ali pelos aspectos e as consequências do pecado na humanidade. Jesus estava chorando ali com Maria, o choro que cada um de nós teríamos no nosso futuro, pelas consequências do pecado na nossa vida. Jesus estava chorando ali no funeral, o que Ele chorou no funeral junto com você de um ente querido na sua vida. Esse é o shalom que não estava sendo realizado. Jesus ali, ao chorar, Ele estava vendo as consequências do pecado na humanidade. Há uma linha direta entre as lágrimas de Jesus em João capítulo 11, versículo 35, quando Jesus chora, e a sua cruz. Há uma linha direta. Quando Jesus chora naquele momento, Ele está decidindo tomar o nosso lugar naquela cruz. E Ele vem com a sua vulnerabilidade. Ele vem com as suas lágrimas para Maria. Isso não é bom saber que nós temos um Deus poderoso para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Mas nós temos um Deus de empatia, que se compadece de nós e anda ao nosso lado. Por isso que o Espírito Santo de Deus, uma das grandes qualidades dele é ser consolador. É por isso que a palavra do Senhor diz em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É por isso que Deus pode fazer promessas tão lindas, que nenhum homem ou mulher, nenhum sistema de governo nesse mundo pode cumprir a não ser Jesus. E Ele termina trazendo o ministério do poder. Marta precisava da verdade, Maria precisava das lágrimas, e Lázaro precisava de poder. Lázaro estava morto já há 4 dias. Marta, chega Jesus: não tire a pedra, já está fedendo, o corpo está em decomposição, não dá mais. Passou-se aqueles 3 dias que acreditávamos que poderia ter algum tipo de manifestação, um milagre. Já se passou o tempo. Eu não quero te pressionar, Jesus, não precisa disso, eu sei que você me ama, Jesus. Ela tenta impedir isso, mas Jesus ali, Ele se aproxima daquele túmulo e diz: tire a pedra, e diz: Lázaro, vem para fora. Acredita-se que Jesus teve que dizer o nome de Lázaro, porque se Ele tivesse dito apenas vem para fora, ia ter muitos ressuscitados naquele dia, sabia? Ele teve que ser específico. Ei, Lázaro, quem sabe Ele falou RG, CPF, Lázaro, fulano de tal, vem para, só você, hein? Já tinha gente que estava felizão da vida. Opa, vou sair do túmulo aqui. Ué, você sabe quando Jesus
morreu e ressuscitou, diz o texto que muitos ressuscitaram. Imagina só que loucura isso. Junto com Jesus, o poder da ressurreição em Jesus foi tão forte, foi tão maravilhoso, que chacoalhou outros túmulos ali por perto. O poder de ressurreição de Jesus é ilimitado, querido, para ressuscitar os sonhos mais enterrados da sua vida. Esse é o ministério do poder. Ao ressuscitar Lázaro, Deus não está nos dizendo que precisamos agora, em todos os funerais, orar por ressurreição. Não. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus está dizendo o seguinte: ei Lázaro, eu preciso morrer no seu lugar. Eu preciso tomar o seu lugar, Lázaro. Aliás, Lázaro, eu não preciso só morrer na cruz por você, Lázaro, eu preciso tomar o seu lugar dentro desse túmulo. Então trate de esvaziá-lo, porque esse é o meu lugar. Quem sabe nessa noite Deus está falando assim: ei, sabe essa sala de espera que você está? É só para que você não coloque suas esperanças naquilo que é passageiro. Quantas vezes nós não entendemos que a espera é a pedagogia de Deus a nos ensinar a confiar e depender dele em todos os momentos. Recebe essa palavra aí, querido, em nome de Jesus. Ei Lázaro, sai desse túmulo, porque de forma metafórica esse túmulo é meu. Quando Jesus ressuscita Lázaro, essa fama corre por todas as cidades, e é inevitável, as pessoas pedem a morte de Jesus. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus está dando o último passo para a cruz, a sua última decisão. É como se ele tivesse voluntariamente falando assim: esse lugar é meu. Eu, daqui uma semana, alguns dias, quem vai estar num túmulo muito parecido com esse será eu. Ao ressuscitar Lázaro, ele vence a morte. E eu e você, preste atenção, eu e você precisamos olhar para a morte com o olhar da ressurreição. Precisamos olhar para a morte com o olhar de Cristo. Precisamos olhar para a morte como aquele que venceu, olhar para a morte com um olhar de vencedor. A gente chora pela saudade, pela falta que o abraço faz. Mas a gente olha para a morte e fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Foi o que Jesus fez quando Lázaro saiu daquele túmulo e as pessoas disseram: onde está a morte? Se Jesus venceu a morte, nós não precisamos mais temer nada, querido. Então não questione Jesus Cristo na sala de espera. Eu quero terminar fazendo 3 rápidas aplicações. Primeiro, que hoje é dia de experimentarmos o Deus da verdade, mas também experimentarmos o Deus das lágrimas, mas também experimentar o Deus do poder. Hoje é dia de experimentarmos um Deus que vai ao nosso encontro, falando a necessidade do nosso coração. Segunda aplicação, hoje é dia de entendermos que o tempo de espera é uma forma de demonstração do amor de Deus para conosco, nos ensinando a nos desapegar do que nós chamamos de hoje, terreno temporal, para nos levar a nos apegar com a eternidade, com o eterno. Hoje é tempo de encontrar com Deus na sala de espera e pedir: Deus, ensina o seu propósito nesse local, nesse lugar. Quem sabe a sua sala de espera seja uma enfermidade, quem sabe a sua sala de espera seja uma dificuldade financeira, quem sabe a sua sala de espera seja um matrimônio que não está dando certo, ou um diálogo com um filho que você já perdeu há muito tempo. Quem sabe a sua sala de espera seja um vício do qual você não consegue se libertar. Hoje é dia de entendermos que Cristo Jesus é a ressurreição, e que isso não é uma doutrina, uma crença, uma filosofia, mas é o próprio Senhor Jesus. E por isso podemos viver aqui com o coração repousado na eternidade.